A coisa mais poderosa que você pode fazer é ficar em silêncio com alguém que esperava que você continuasse falando alto para essa pessoa para sempre. Você quer que ela sinta isso e depois desapareça. Pare de discutir, pare de explicar, pare de postar coisas para ela ver. Simplesmente desapareça e concentre-se tanto na sua evolução que ela sinta sua ausência como uma retirada. Não se trata apenas de ir embora, é sobre se aproximar, porque quando sua energia fica silenciosa, a mente deles começa a gritar. Se você tem dado demais, se esforçado demais, perseguido pessoas que só aparecem quando precisam de algo, pare, aperte o botão curtir agora mesmo. Clique, inscreva-se e vamos quebrar algumas ilusões juntos, eu prometo. No momento em que você cortar o contato e ficar indiferente, tudo na sua vida vai começar a esquentar. Fica comigo. Ei, pessoal, imaginem isso. Sua energia é como eletricidade, e toda vez que você se conecta à tomada errada, você causa um curto-circuito em seu próprio poder. Eles estavam te drenando, não te carregando, e você continuou alimentando isso pensando: talvez se eu amar mais, eles finalmente ficarão. Não, meus amigos, isso não é amor. Isso é autoabandono com uma bela máscara. Você deu a eles luz e eles ainda escolheram as sombras. Você ofereceu paz e eles ansiaram pelo caos. Então agora é hora de virar o interruptor. A verdade, a maioria das pessoas não te valoriza até que seu silêncio fique mais alto do que sua presença. Até você parar de mandar mensagens, parar de verificar, parar de postar coisas, esperando que eles vejam. Corte o contato com eles. Deixe as perguntas deles ecoarem na sua ausência, porque, pessoal, as pessoas não se arrependem de perder você. Elas se arrependem de perder o acesso à sua energia. E quando você retira essa energia, quando você para de se apresentar, quando você para de torná-las o centro do seu foco, é aí que elas começam a entrar em pânico. Você já percebeu como no momento em que você para de procurá-las, elas começam a ficar curiosas? Isso não é amor, é controle, é vício emocional, é ego. Eles não queriam construir algo com você. Eles só gostavam de ser alimentados por você. E quando o suprimento acaba, é aí que eles sentem. É aí que o seu silêncio se torna a tempestade. Vamos acabar com a mentira de uma vez por todas. Eles não sentem sua falta. Eles sentem falta da versão deles mesmos. Eles precisavam estar perto de você, aquele que sempre tinha alguém em quem se apoiar, alguém para responder, alguém para alimentar o ego deles. Então, corte-os, não para puni-los, mas para se proteger. Proteja sua paz. Proteja seu propósito. Proteja seu poder, porque sua energia é sagrada e você a tem distribuído como doces para pessoas que nunca disseram obrigado. É hora de ir, fantasma, mas não de desaparecer. Você não está se escondendo, você está apenas se reorientando. Você não se foi. Você está ascendendo. Deixe-os sentados no silêncio. Deixe-os perseguir os ecos que você está construindo. Você está evoluindo. Você está se tornando a versão de si mesmo, que não implora, não explica, não se quebra. Para pessoas que nunca tiveram a intenção de ficar, isso é poder estoico, frio, focado, silencioso, indecifrável. Então comente agora mesmo, energia recuperada. Essas duas palavras são sua linha na areia. Esse é o contrato entre você e o próximo nível da sua vida. E estou falando sério. Clique no botão curtir, inscreva-se e fique ligado, porque essa jornada está apenas começando. E a melhor parte, quando perceberem o que perderam, eles não terão ideia de como te encontrar. Fica comigo, número 1. Eles não te perderam. Eles desperdiçaram você. Eles não te perderam. Eles abusaram de você. E agora eles têm que viver com a versão deles mesmos que fez isso. Vamos deixar isso claro desde o início. Eles não perderam uma pessoa comum. Eles perderam o acesso a algo raro, algo poderoso,
algo que nem conseguiam ver claramente até que já tivesse desaparecido. E não porque você desapareceu, mas porque você finalmente cortou o suprimento de energia ao qual eles eram secretamente viciados. Você era a luz, e eles te tratavam como uma lâmpada piscando. Você era o calor, e eles agiam como se fosse calor gratuito à disposição. E agora eles estão frios e confusos. Mas não se engane, essa confusão não vem do amor. Vem da percepção de que o que eles estavam drenando o tempo todo não vai voltar. Imagine o seguinte: você é um poço, e eles continuavam vindo para beber repetidamente, às vezes até derramando a água, sem nunca apreciá-la. Mas o poço nunca pediu nada até que um dia ele secou, não porque deixou de ser generoso, mas porque percebeu que algumas pessoas nunca planejaram trazer seu próprio copo. Esse poço é você. Você estava derramando, dando, aparecendo, sendo leal, enquanto eles estavam apenas lá, presentes no corpo, ausentes na alma. Agora talvez você esteja sentado aí revivendo a história. Talvez você esteja se perguntando: eu não era suficiente? Ou eles realmente se importavam? Mas vamos inverter a situação. Faça a pergunta certa. Eles estavam preparados para lidar com alguém como eu? A resposta, meu amigo, é não. Porque alguém que realmente vê o seu valor não brinca com ele. Essa pessoa protege, retribui, retribui. Mas aqui está a parte difícil. Eles não te perderam. Eles desperdiçaram você. Eles te tiveram na sua forma mais pura e generosa, e desperdiçaram porque achavam que tinham tempo. Eles achavam que você continuaria aparecendo, não importa o quanto eles fossem ruins com você. Eles viam sua lealdade como uma coleira, não como um presente. Eles viam sua paciência como permissão. E agora o universo está dando a eles exatamente o que pediram: distância. Veja bem, a maioria das pessoas não percebe o que tinha, porque nunca olhou para você. Elas estavam olhando para si mesmas, usando você como um espelho para melhorar sua própria imagem. Elas não perderam uma pessoa. Elas perderam um reflexo que as fazia se sentir seguras, adoradas, importantes. E agora que você tirou esse espelho, elas são forçadas a olhar para quem realmente são. E não é tão bonito sem a sua luz por perto. Mas sejamos honestos, não é fácil cortar relações com elas. Não é fácil passar de tudo para nada. Seu coração vai argumentar, suas emoções vão negociar. Você vai perguntar: e se elas mudarem? E se elas voltarem melhores? Deixe-me ser sincero. Elas não voltam melhores. Elas voltam estratégicas. Elas voltam curiosas, não comprometidas. Eles não sentem sua falta. Eles sentem falta do controle. É por isso que cortar relações com eles não é só um ato emocional. É uma reinicialização psicológica. É você recuperar a energia que eles davam como certa, porque sua presença é poder. E seu silêncio ainda mais. No momento em que você para de procurar, para de explicar, para de esperar, eles sentem isso. Não porque você disse alguma coisa, mas porque sua ausência é a mensagem mais alta que eles já receberam. Você já ouviu essa frase: seu valor não diminui porque alguém não conseguiu enxergá-lo. Isso é verdade. Mas deixe-me melhorar essa frase. Seu valor aumenta no momento em que você para de entregá-lo a pessoas que não sabem valorizá-lo. Leia isso de novo. Trata-se de preservação. Agora chega de convencer, chega de fingir. Você deu a eles sua energia, seu tempo, o seu melhor, e eles achavam que isso era infinito. Agora elas sabem que o poço tem uma fechadura e a chave. Você engoliu isso. Talvez você ainda esteja se perguntando: e se eu cometi um erro? Você não cometeu. O único erro seria continuar disponível para alguém que fez você questionar seu valor em primeiro lugar. Não busque um encerramento, não busque respostas. Você é o encerramento. Você é o capítulo final.
Quando eles pensarem no que perderam, não serão suas mensagens, sua voz ou suas memórias. Será sua energia, o brilho que iluminou o mundo deles enquanto te mantinham na escuridão. É disso que eles vão sentir falta. É disso que vão se arrepender. Mas essa parte agora é sua. Esse silêncio não é vazio, é sagrado. É onde sua evolução começa. Essa é a sessão de ginástica. Eles não veem o livro que você está lendo enquanto eles se distraem. O negócio que você está construindo. A paz que você está recuperando. É aqui que o verdadeiro brilho surge. Silenciosamente, consistentemente e sem alarde. Porque quando eles finalmente voltarem, e acredite, eles sempre voltam, não vão bater na mesma porta. Essa porta não existe mais. Essa versão de você está extinta. O que resta é alguém que eles mal reconhecerão, alguém focado demais para responder, elevado demais para explicar, poderoso demais para revisitar o passado. Então, aqui está sua afirmação. Diga em voz alta. Escreva nos comentários. Grave em seu DNA. Eu nunca fui o problema. Eu era o poder. Digite abaixo. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que a energia que eles desperdiçaram agora é a energia que você protege. E fica comigo, porque o que vem a seguir nesta jornada vai transformar cada grama da sua dor passada em puro impulso. Você acha que isso foi difícil? Espere, estamos apenas começando. Número 2. Cortar relações com eles não é cruel, é comando. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é ir embora sem dizer nada e nunca mais voltar. Cortar relações com alguém não faz de você uma pessoa sem coração. Faz de você uma pessoa desperta. Desperta para o fato de que quanto mais você alimenta alguém que só aparece com apetite, mas nunca com um prato, mais você fica com fome. Não se trata de vingança. Não se trata de puni-los. Trata-se de recuperar o comando sobre sua vida, porque quando alguém dá sua presença como certa, sua ausência se torna a lição que eles nunca esperavam. Vamos ser realistas por um segundo. A maioria das pessoas não vai te dizer isso, mas eu vou. Você não deve a ninguém uma segunda chance na sua paz. Não a pessoa que sumiu, não aquela que te deu esperanças. Deixou você na mão, deu o suficiente para manter sua esperança, mas nunca o suficiente para manter você inteiro. Você não deve a eles um desfecho, não deve a eles uma conversa, e com certeza não deve a eles conforto, enquanto eles se afogam no silêncio que criaram. Imagine sua vida como uma fortaleza. Cada pessoa que você deixa entrar ou contribui para sua estrutura, ou lentamente destrói sua base. E muitos de nós deixamos cupins entrarem e depois nos perguntamos por que as paredes começam a desmoronar. Eles não destruíram sua paz. Eles a consumiram por dentro, sorrindo, rindo, usando sua lealdade como rede de segurança enquanto você caía. Você chamou isso de amor. Eles chamaram de conveniência. E é por isso que cortar relações com eles parece tão errado no começo, porque seu coração ainda se lembra do início, das risadas, as ligações tarde da noite, a ilusão de conexão. Sua mente vai começar a repetir os melhores momentos, os melhores deles, as partes que fizeram você se sentir visto, mesmo que esses momentos fossem raros. Isso não é amor, é memória filtrada pela fome emocional. Você está faminto e seu cérebro está oferecendo migalhas de pão disfarçadas. Mas é aqui que a coisa muda. Cortar relações não é um ato de ódio, é um ato de comando. Porque as pessoas que realmente te valorizam nunca fazem você questionar seu valor. Elas não arriscam perder você por distrações temporárias. Elas não testam sua paciência até você desmoronar. Elas protegem sua energia como se fosse sagrada. E se alguém não fez isso, então cortar relações com essa pessoa não é crueldade, é clareza. Você não é um vilão por ter parado de explicar.
Você não é insensível por ter ficado calado. Você não é frio por ter parado de aparecer. Você apenas finalmente percebeu que sua energia é seu reino e nem todos merecem um lugar à mesa. Na verdade, algumas pessoas nunca deveriam ter sido autorizadas a passar pelo portão. Deixa eu acabar com essa mentira. Se você fosse uma boa pessoa, não cortaria relações com as pessoas. Falso. Se você é uma pessoa sábia, você faz isso, porque limites não são sobre construir muros. São sobre proteger o jardim que você vem plantando há anos. E você sabe quem ultrapassa esses limites. As pessoas que nunca planejaram cultivar nada com você. Elas só queriam pegar o que você cultivou. Então, sim, vai doer. Cortar contato, bloqueá-las, resistir à vontade de mandar mensagens. Vai parecer que você está abandonando algo lindo. Mas, meu amigo, você não está abandonando o amor. Você está abandonando a confusão. Você não está cortando o potencial. Você está cortando o caos. Porque potencial não significa nada se nunca se transformar em ação. Você não está aqui para cuidar da maturidade de alguém. Você não está aqui para esperar até que eles acordem. Esta é a sua vida. E cortar o contato com eles é como você prova que finalmente entendeu isso. Você ouvirá aquela voz na sua cabeça sussurrando: e se eles crescerem? Deixe-os crescer, mas não deixe que eles cresçam em você. Você não é o solo deles. Você não é a segunda chance deles. Você não é a zona de conforto deles. Enquanto eles exploravam outras opções, eles não regaram você quando tiveram a chance. Então agora, você floresce em silêncio, sem eles. Tem uma frase que eu adoro: não se incendeie só para aquecer outra pessoa. E é exatamente isso que você tem feito: dar, explicar, esperar. Agora é hora de apagar o fogo, afastar-se das cinzas e começar a construir uma vida onde seu calor não seja desperdiçado, onde sua luz não seja ofuscada para manter os outros confortáveis. Porque o verdadeiro poder é agir. Não é vingança, não é uma postagem mesquinha, não é se exibir, é silêncio, é disciplina, é deixá-los sentados no silêncio que eles mesmos criaram. É construir sem divulgar, é vencer sem avisar. E no momento em que perceberem sua ausência é quando começarão a sentir o peso da sua presença. Eles voltarão. A maioria deles sempre faz isso com um "ei, estranho" ou um like em uma história antiga. Mas a essa altura, você nem vai se abalar, porque cortar alguém não é só removê-lo, é remover a versão de você que os tolerava. E uma vez que essa versão está morta e enterrada, não há mais nada com que eles possam se conectar. Eles estão perseguindo um fantasma e o seu novo eu. Muito focado para se virar, muito evoluído para se entreter com o passado, muito poderoso para jogar o mesmo jogo 2 vezes. Então, não. Cortar relações com eles não é cruel. É comando. É a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo. É a linha na areia, a declaração de poder, o retorno do seu valor. Repita comigo. Digite nos comentários e faça disso o seu voto. Eu escolho. Comando sobre o caos. Deixe soar. Deixe ecoar. Deixe ser o hino do seu próximo capítulo. E fique por perto, porque o que vem a seguir não é apenas sobre distanciamento, é sobre dominação. Você removeu a distração. Agora é hora de se concentrar, construir, ficar tão focado que a única coisa que eles reconhecerão a seguir é a versão de você a qual nunca mais terão acesso. Vamos lá. Número 3. Atenção é uma droga e você era o traficante. No momento em que você para de dar atenção a eles, é quando eles começam a desejar você em silêncio. Vamos falar sobre um dos vícios mais sujos do mundo moderno. Não são comprimidos, nem pó, nem fama. É atenção. Atenção pura, crua e exclusiva. E adivinha só? Você era o traficante. Cada mensagem que você mandou, cada história que você assistiu,
cada mensagem só para saber como estavam, cada vez que você os viu online e seu humor mudou. Essa era a sua atenção, vendida por um preço baixo, distribuída como doces em um desfile. E eles ficavam chapados com isso. Eles não estavam te amando, eles estavam se alimentando de você. Veja, as pessoas não ficam viciadas em gentileza. Elas ficam viciadas na sensação que recebem da sua energia. Aquele pico de dopamina quando você responde rápido, aquele impulso no ego quando você curte 2 vezes a foto delas, aquela segurança de saber que você está sempre a um oi de distância de voltar à linha. E quando você corta isso, quando você fica emocionalmente sóbrio, elas entram em pânico, não porque perderam o amor, mas porque perderam o suprimento. Imagina sua atenção como oxigênio, e eles estavam respirando como se tivessem direito a isso. Agora, imagina cortar o tubo. Silêncio. É nesse momento que a abstinência bate. É aí que a ansiedade começa. É aí que eles checam o celular 3 vezes em 1 minuto. É quando eles postam histórias esperando que você veja, que você se importe, que você morda a isca, mas você não vai. Porque você percebeu que atenção é energia, e energia é moeda. E você? Você acabou de fazer doações de graça. Eles nunca quiseram seu coração. Eles queriam seu foco, sua reação, sua obsessão. Você já se perguntou por que eles eram frios pessoalmente, mas ardentes nas mensagens de texto? Por que eles te ignoravam até você se afastar e, então, reapareciam repentinamente como um fantasma na noite? Aquilo não era amor, era abstinência, era fome de ego. Você não era um parceiro, você era um espelho refletindo a importância deles de volta para eles. E, no momento em que você desviou o olhar, eles pararam de se ver. Deixa eu dizer uma coisa real. E sim, vai doer um pouco. Você os treinou para te dar como certo, estando sempre disponível, sempre respondendo, fazendo deles o centro do seu sistema solar, emocional. Você não teve essa intenção, mas sua atenção se tornou a validação deles. Você deu demais, muito livremente, muito rápido. E agora eles acham que o silêncio é um castigo. Mas não é. É uma desintoxicação. Você não está sendo frio. Você está sendo limpo. Essa é a mentira em que a maioria das pessoas cai. Se eu não der atenção a eles, eles vão me esquecer. Não, se você não der atenção a eles, eles começam a se perguntar sobre você. Eles começam a desejar o sentimento que você lhes deu. E quanto mais eles se perguntam, mais alto fica o seu silêncio. Quanto mais eles imaginam, mais eles entram em espiral. É assim que o poder se inverte. Não através de joguinhos mesquinhos, não através de posts falsos ou tentando deixá-los com ciúmes, mas através do silêncio absoluto e cirúrgico. Porque aqui está o que eles não querem que você saiba. Eles gostavam mais de você quando você era fraco por eles, quando você era obcecado, quando seus dias giravam em torno de como eles se sentiam, do que eles diziam, se eles respondiam. Eles tinham poder. Então, poder sobre suas emoções, seu sono, seu humor, sua autoestima. Mas agora você ficou quieto. Agora você ficou imóvel. Agora eles não conseguem mais te ler. E deixa eu te contar uma coisa sobre pessoas ilegíveis. Elas assombram os mais barulhentos. Quando você para de ser previsível, você se torna magnético. Quando você para de perseguir, você começa a atrair. E quando você para de alimentar o ego deles, eles começam a perceber o quão vazios estavam, sem a sua energia para preenchê-los. Vamos desmascarar outra mentira rapidinho. Eles não se importavam comigo. Isso nem sempre é verdade. Às vezes, eles se importavam. Mas o problema é que eles se importavam mais com eles mesmos. Eles se importavam com a versão de você que os fazia se sentir poderosos. E quando essa versão desapareceu, o cuidado deles se dissolveu junto. Não porque você não fosse amável, mas porque o amor deles nunca teve a intenção de construir.
Ele tinha a intenção de alimentar. Então, o que você faz agora? Você permanece invisível, não por fraqueza, mas por domínio. Você para de dar a eles o que eles querem. Você para de deixar que eles respirem você. Você para de orbitar em torno deles e começa a construir você. Você volta seu foco para dentro. Você se torna a única pessoa em sua vida que não vaza mais energia. Você tapa todos os buracos. Você para o sangramento, porque a atenção não é só olhares e mensagens, é força vital. E quando você a dá sem direção, ela se torna uma droga. Mas quando você a recupera, ela se torna poder. Então, não veja as histórias deles. Não responda a isso. Ei, não verifique se eles curtiram sua postagem. Bloqueie, se precisar. Silenciar, se precisar. Vá com tudo se precisar. Não porque você os odeia, mas porque você está cansado de financiar sua própria ruína. Você não é mais um traficante. Você é o cofre, a fonte, a chama que não queima mais para pessoas que só aparecem para roubar o calor. E sim, vai parecer estranho no começo. Seu corpo vai se contorcer como se estivesse faltando algo. Você vai pegar seu celular, vai sentir vontade. Isso não é amor, meu amigo. Isso é desintoxicação. É o seu sistema nervoso se reconfigurando. Você não está sentindo falta deles. Você está sentindo falta do vício de ser necessário. Mas adivinha só? Isso passa. Isso se reconfigura. E do outro lado, você está livre e o poder que você recupera é imparável. Repita comigo, alto e claro. Melhor ainda, digite nos comentários e grave isso no mundo. Minha atenção é conquistada, não dada. Que isso seja seu mandamento, que seja seu escudo, que seja a linha que separa a versão de você que implorava por migalhas da versão que agora parte o pão com propósito. Fique ligado, porque a seguir vamos nos aprofundar no silêncio que os deixa loucos, no foco que te torna intocável. Você achava que a atenção era poder. Espere até dominar a invisibilidade. Fique comigo. Número 4. Seu foco é a coisa mais perigosa que você tem. Eles achavam que perder sua atenção doía, até verem o que acontecia quando perdiam seu foco. Vamos deixar uma coisa bem clara agora. Seu foco não é apenas importante, é letal. É o seu superpoder. É a diferença entre ser o fantoche emocional de alguém e se tornar o arquiteto do seu próprio império. Porque quando o seu foco muda deles para você, todo o jogo muda. O silêncio que eles achavam que ia te fazer rastejar. Esse silêncio se torna o som de você construindo silenciosamente, incansavelmente, de forma imparável. Eles esperavam que você desmoronasse. Eles esperavam que todo o seu mundo desmoronasse quando eles desaparecessem. Mas em vez de desmoronar, você congelou. Você parou de reagir, parou de responder, parou de orbitar em torno deles com seus pensamentos. E foi aí que eles sentiram. Não sua raiva, não suas palavras, mas sua ausência. E aqui está a reviravolta. Sua ausência, apoiada pelo foco, é aterrorizante para eles, porque significa que perderam o controle sobre sua mente. Imagine isso. Sua atenção é como uma lanterna em um quarto escuro. Para onde quer que você a aponte, você dá vida, você dá clareza, você dá calor e por muito tempo você apontou essa luz diretamente para eles. Cada movimento que eles faziam, você via, cada mudança de tom, você analisava demais, cada mudança de comportamento, você tentava decifrar. Eles estavam no centro do palco, aproveitando sua energia, atuando em uma plataforma que você construiu. Agora, imagine virar essa luz para longe deles, de volta para você. De repente, o palco fica escuro, os aplausos param, a multidão desaparece. Aquele holofote que você deu tão generosamente agora está ofuscando você, com visão, propósito e fogo. E enquanto eles estão tateando nas sombras, se perguntando para onde foi o calor, você está construindo algo que eles não podem mais acessar. Isso, meu amigo, é foco. Foco
Não é apenas ignorar alguém, é escolher a si mesmo. Cada vez que sua mente tenta voltar para eles, é passar por cima da vontade de verificar o perfil deles. É clicar em deixar de seguir, não para magoá-los, mas para curar você. Foco é o contrato silencioso que você assina com o seu futuro, que diz: eu me recuso a desperdiçar energia com pessoas que se alimentam da minha distração. Você já se perguntou por que eles ficam quietos no momento em que você fica quieto? Por que, de repente, eles postam mais, se esforçam mais ou ressurgem das sombras justamente quando você começa a se concentrar? Não é coincidência. É pânico, porque as pessoas não entram em pânico quando perdem acesso a você. Elas entram em pânico quando percebem que você está construindo algo sem elas. É isso que faz a diferença. É isso que as deixa em espiral. Não é a perda de você, mas a perda de importância. Você quer se tornar poderoso. Concentre-se. Concentre-se a um nível perigoso. Não pela metade, não com um pé dentro e outro fora. Estou falando de se dedicar totalmente. Nada mais importa. Esse tipo de foco, o tipo de foco que constrói negócios, molda corpos, reescreve legados. É isso que o estoicismo ensina. Não a insensibilidade emocional, mas o redirecionamento emocional. Não o distanciamento da vida, mas do drama. E o drama vive onde seu foco não está. Deixe-me explicar por que isso é tão difícil. Porque suas emoções querem caos. Elas anseiam pela dor familiar, pelos pensamentos repetitivos, pelos e se, e talvez um dia pelas fantasias. Mas essa é a armadilha. É assim que você fica preso. Suas emoções querem conforto. Seu foco exige sacrifício, e só um deles vai vencer. É aí que começa a guerra dentro da sua cabeça. Aquela voz que sussurra: só dá uma olhada na história deles. Veja se eles seguiram em frente. Mande uma última mensagem. Você tem que acabar com isso, porque cada segundo que você passa, focado neles, é um segundo roubado do seu futuro. Não sei você, mas eu cansei de deixar conexões quebradas arruinarem meu destino. A verdade é que seu foco é a única vingança de que você precisa. Não a citação na sua história, não o novo par no seu braço, não a selfie no espelho da academia na esperança de que eles notem. Não. Seu foco é a vingança que eles nunca imaginam. Porque enquanto eles estão tentando substituir você, você já substituiu a versão de si mesmo que precisava deles. Você não precisa bloqueá-los para vencer. Você não precisa postar mensagens subliminares para mostrar crescimento. Tudo o que você precisa é se concentrar tão profundamente e implacavelmente que eles não reconheçam mais a versão de você que antes ficava acordada chorando pelo silêncio deles, porque a versão que eles achavam que tinham destruído nem existe mais. Tem uma frase que eu vivo: um homem focado não pode ser manipulado. Você ouviu isso? Essa é uma verdade estoica, porque a manipulação só funciona em mentes distraídas. Só funciona em pessoas que ficam esperando por um sinal, uma mensagem, uma ligação. Você quer imunidade contra os jogos deles. Concentre-se tanto que eles nem consigam te tocar. Concentre-se até se tornar um fantasma nas memórias deles. Concentre-se até que a única versão de você que eles possam imaginar seja aquela a qual não tem mais acesso. As pessoas jogam jogos com quem não está focado. Elas testam limites quando sabem que você está emocionalmente presente. Mas no momento em que você se torna indecifrável, indiferente, inacessível, é aí que o jogo acaba. Porque o mistério não é criado através da fingimento. Ele é criado através do desaparecimento. Deixe-os falar. Deixe-os se perguntar. Deixe-os postar sobre você. Você não responde. Você não se intimida. Você não verifica. Porque você está muito focado. Você está muito sintonizado com a nova temporada. Aquela em que você está construindo músculos, acumulando dinheiro, lendo mais, construindo aquele projeto, corrigindo aquela mentalidade, tornando-se uma arma.
E enquanto eles estão distraídos com a atenção, você é viciado em progresso. Repita comigo agora nos comentários. Ousado, alto. Meu foco é meu poder. Digite, tatuem isso em seus cérebros. Repitam até que sua energia pare de vazar para lugares que nunca lhe devolveram a vida, porque eles achavam que o silêncio iria quebrar você. Mas você usou o silêncio para construir. E agora, seu foco é a arma que eles nunca esperavam. Fiquem comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar no silêncio que os deixa loucos. Você achava que o foco era letal. Espere até cortarmos o ruído completamente. Vamos continuar. Número 5. Não anuncie sua saída. Desapareça sem fazer barulho. A despedida mais alta é aquela que você nunca fala. Você não precisa de um discurso de despedida. Você não precisa de uma mensagem final. Você não precisa dizer a eles que está indo embora, mudando, evoluindo. Você. Apenas faça isso silenciosamente, sem aviso, sem drama. Porque o poder não se move com barulho. Ele se move com precisão, com controle, com certeza absoluta. E quando você finalmente decidir desaparecer, não por amargura, mas por clareza, eles sentirão isso como um vento frio que nunca esperavam. Vamos dizer a verdade que ninguém quer admitir. Quanto mais você tenta explicar seu valor, mais eles o ignoram. Quanto mais você grita, mais eles te ignoram. As pessoas ouvem seu silêncio muito mais alto do que seus pedidos. Por quê? Porque o silêncio deixa espaço. Espaço para a mente deles correr solta. Espaço para a culpa. Espaço para a confusão. Espaço para o tipo de arrependimento que surge tarde da noite, quando o mundo fica quieto e eles percebem que você realmente se foi. Imagine estar em uma sala onde um ventilador está zumbindo sem parar ao fundo. Depois de um tempo, você para de notar. Ele simplesmente se torna parte do barulho, mas, no momento em que ele é desligado, você sente. A quietude bate, o silêncio é agudo. Era assim que sua presença era constante. E agora que ela se foi, o espaço que você antes preenchia está ecoando, e esses ecos assombram. Você era consistente. Você era a mensagem. O bom dia, a rede de segurança. Você aparecia, você se dedicava. Você garantia que eles nunca se sentissem sozinhos, nunca se sentissem sem importância. Mas você sabe o que acontece quando as pessoas se acostumam com esse tipo de lealdade. Elas confundem isso com permanência. Elas acham que você sempre estará lá, que não importa o quanto elas se afastem, você voltará com calor humano. Então elas pressionam, testam, ficam quietas e esperam que você entre em pânico. Mas dessa vez, você não entra em pânico, você desaparece. Porque desaparecer não é fraqueza, é estratégia, não é uma retirada, é um redirecionamento. Você não está fugindo, você está se recuperando, você não está desistindo, você está seguindo em frente. E a diferença entre essas duas coisas é tudo. Veja, a maioria das pessoas anuncia sua saída porque ainda quer ser perseguida. Elas querem que implorem para que fiquem. Mas um estoico, um homem ou mulher estoica, não se move por validação. Eles se movem por paz. Você não diz, estou indo embora. Você simplesmente vai. Você não diz, acabou. Você simplesmente está. É aí que está o verdadeiro poder. No não dito, no silêncio inabalável que se segue à sua ausência. E deixe-me dizer-lhe que esse silêncio dirá tudo o que você nunca conseguiu dizer. Envolverá os outros como uma névoa da qual não conseguem se livrar, porque o silêncio não é ausência, é impacto. Agora é aqui que as coisas ficam sérias. Eles querem que você reaja. Eles querem um motivo, uma briga, um final dramático, porque isso lhes dá poder, lhes dá um encerramento, nos termos deles. Mas quando você some sem aviso, eles não conseguem controlar o final, não conseguem uma conclusão. Ficam confusos, ficam sozinhos na bagunça que criaram, se perguntando
onde tudo deu errado. E é por isso que é difícil, porque suas emoções vão implorar para você enviar uma última mensagem, para deixar a porta entreaberta para dizer: desejo o melhor para você, mas não faça isso. Isso não é encerramento, isso é reabrir uma ferida, isso é devolver o acesso. Você não está aqui para dar conforto à pessoa que te magoou. Você está aqui para proteger a versão curada de você mesmo. E essa versão não se explica para pessoas que não conseguiram entendê-la da primeira vez. Tem um motivo. Os predadores temem as presas silenciosas, porque as barulhentas latem, as silenciosas mordem. As que desaparecem sem deixar vestígios são aquelas que você nunca vê chegando. E quando você desaparece sem aviso, elas ficam num vácuo psicológico, sem mensagens para capturar, sem mensagens para analisar, sem fios para puxar. Apenas silêncio. E esse silêncio se torna o tormento delas. Veja bem, o cérebro humano odeia finais não resolvidos. Ansiamos por respostas, buscamos conclusões e, quando não as obtemos, nossa mente fica em loop. Ela repete, reimagina. É isso que seu silêncio faz. Ele os prende em um loop de feedback, do qual não conseguem escapar. Cada mensagem não lida, cada notificação que nunca chega. Todas as noites, eles rolam a tela da sua página, na esperança de um sinal de que você ainda está observando. Mas você não está. Você saiu do prédio. Mas sejamos honestos, vai doer no começo. Ir embora sem avisar é como cortar um membro, porque parte de você quer ser lembrado, quer ser lamentado, quer que eles saibam o quanto erraram. Mas aqui está a reviravolta. Eles vão saber, não através de palavras, não através de lágrimas, mas através da sua elevação, através da sua ausência, através da sua transformação, porque a melhor maneira de assombrar alguém é acender em silêncio. Deixe-me dizer uma coisa. Desapareça tão completamente que a única prova de que você existiu seja a versão deles que agora se arrepende de ter perdido você. Isso não é só uma frase. É uma missão, é um voto, é o seu novo padrão. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Quero que pare de ensaiar seu discurso de despedida. Quero que você pare de escrever mensagens que nunca vai enviar. Quero que você pare de tentar fazê-los entender, porque se eles não entenderam quando você estava no seu melhor, mais amoroso, mais leal, mais verdadeiro, eles não vão entender agora. Eles não merecem um encerramento. Eles merecem consequências. Repita comigo. Comente agora mesmo. Eu não anuncio o meu poder. Eu o incorporo. Deixe que essa seja a última palavra que eles nunca ouvirão. Deixe-a ecoar em seu silêncio. Deixe-a viver em seu progresso. Deixe-a respirar no espaço que eles costumavam ocupar. Porque as pessoas mais barulhentas precisam provar algo. Mas as mais perigosas agem em silêncio. Você é uma delas agora. Então, fique quieto, fique imóvel, fique perigoso e observe o que acontece a seguir. Fique ligado. O mundo não está pronto para quem você está se tornando, mas você está. Vamos continuar. Número 6. A transformação é a melhor mensagem que você nunca enviará. Não diga a eles que você mudou. Faça-os questionar quem diabos você é agora. Você não deve a eles uma postagem. Você não deve a eles uma citação. Você não deve a eles um vislumbre do seu brilho. Deixe que eles se perguntem. Deixe que suas mentes façam o que fazem de melhor. Espiral. Porque transformação não é uma mensagem que você envia. É uma realidade que eles são forçados a testemunhar de fora. Eles esperavam que você perseguisse. Eles esperavam que você desmoronasse. Eles achavam que isso iria te destruir. Mas, em vez disso, você se transformou em algo irreconhecível. Não apesar da dor, mas por causa dela. Você não correu para a próxima distração. Você não chorou em cantos esperando que eles viessem ver como você estava. Você se levantou silenciosamente e reconstruiu tudo o que eles tentaram destruir.
mais forte, mais frio, mais afiado. Transformação não é sobre se exibir. É sobre desligar toda a versão de si mesmo que precisava da atenção deles para se sentir completo. Não é barulhento, não é performático, não precisa de validação. Simplesmente acontece. Você começa a falar menos e a fazer mais. Você começa a ir à academia, não para postar, mas para reconstruir o templo. Eles passavam por você como se fosse algo comum. Você começa a ler mais, não para parecer sábio, mas para pensar com mais clareza. Você começa a agir com a intenção não de provar nada para eles, mas de nunca mais se perder em outra pessoa. Essa é a parte que os deixa loucos. Não é o silêncio, não é o fato de você ter cortado relações com eles, mas que, de alguma forma, sem a validação deles, sem a presença deles, sem a aprovação deles, você ainda assim evoluiu. Você se tornou mais atraente, mais estável, mais misterioso, mais focado, e isso os mata. Porque eles não esperavam crescimento, eles esperavam colapso. Imagine uma flor desabrochando no deserto, sem água, sem jardineiro, nada além de calor, pressão e solidão. Esse é você. Você não apenas sobreviveu à seca, você floresceu durante ela. E agora eles não conseguem parar de olhar silenciosamente de contas falsas, à distância do espaço que criaram, porque, no fundo, eles se lembram do que tinham. Eles se lembram do seu amor, da sua consistência, da sua lealdade. E agora eles percebem que não era comum, era raro, e eles perderam isso tentando testar seus limites. Mas você não está aqui para se vingar. Você não está aqui para jogar seu progresso na cara deles. Você está aqui para construir em silêncio. Porque uma transformação real não precisa de marketing, não precisa de performance. Ela simplesmente fala. Toda vez que você entra em uma sala com a cabeça mais erguida, o espírito mais calmo, os olhos mais frios, eles sentem isso. Mesmo que não estejam lá, eles sentem porque a energia não mente. E quando você muda para o seu eu superior, até mesmo o seu silêncio se torna um sinal. Aqui está a verdade. A maioria das pessoas não vai dizer que vai voltar. Elas sempre voltam, mas não por você, pelo acesso, pela versão de você que ainda se dedicava, ainda respondia, ainda dava, sem limites. E quando elas baterem naquela velha porta esperando pela mesma conexão, elas descobrirão que a casa se foi, demolida, reconstruída, protegida. Porque essa versão sua não dá chances para pessoas que mostraram que nunca souberam o que fazer com a primeira. Então pare de ensaiar o que você vai dizer quando elas voltarem. Pare de imaginar a postagem perfeita para mostrar que você está vencendo. Você não precisa dizer nada. Você só precisa se tornar a disciplina, a rotina, a consistência. Essa é a sua declaração. As mensagens não lidas, as chamadas perdidas, a paz no teu silêncio. Essa é a tua resposta. Deixa que eles sintam isso no peso que perdeste, na paz que ganhaste, na maneira como andas agora, devagar, calmo, intocável. Deixa que eles sintam isso quando a curiosidade deles ficar mais alta que o ego, quando começarem a perguntar aos amigos em comum o que aconteceu contigo, quando ouvirem o teu nome ser mencionado em lugares que tu nem sabias que existiam. É assim que a transformação se manifesta, em ecos, em impacto, em elevação. Você nunca deveria ter entendido. Até você deveria ter melhorado, e não apenas superficialmente. Melhorado não apenas com um novo corte de cabelo ou um novo romance. Não, estou falando da alma, de uma melhoria profunda, da reconstrução do mundo interior, do tipo de trabalho pessoal que constrói uma nova base tão sólida que nenhuma pessoa temporária jamais poderia abalar novamente. E escuta, eu entendo. É tentador postar aquela foto brilhante, citar algo poético, na esperança de que eles vejam e se machuquem. Mas isso ainda significa que eles têm o seu foco, e nós já superamos isso. Agora.
Você não se transforma para receber aplausos. Você se transforma para sobreviver, para deixar um legado, para ter paz. Deixe-me dizer uma coisa, crua. A melhor vingança não é parecer bem, é ser intocável. É quando você não busca mais um encerramento porque fechou todas as abas emocionais que eles ocupavam. É quando sua rotina está tão estabelecida que o nome deles nem atrapalha seu fluxo. É quando eles poderiam aparecer com desculpas, flores, clareza, e você ainda assim não se abalaria. Não porque os odeia, mas porque superou-os. Você superou a necessidade do amor deles para se sentir completo. Você se tornou sua própria fonte. Então, quando a tentação surgir para provar seu crescimento, não se aprofunde, escureça, fique em silêncio. Deixe sua transformação falar por si mesma, em resultados, em controle, em presença. Digite isso nos comentários agora mesmo. Coloque por escrito para você, para eles, para todas as versões de você que choraram às 2 da manhã, quando eles não responderam à mensagem. Eu sou a mensagem, não é preciso responder. É isso. Essa é toda a verdade. E aqui está a melhor parte. Enquanto eles tentam decifrar seu silêncio, você está ocupado demais, se tornando a pessoa que sempre foi destinado a ser. Aquele que não dá mais avisos. Aquele que simplesmente segue em frente. Frio, calmo, focado, inacessível. Fica comigo, porque o que vem a seguir não é só sobre como você se levanta, é sobre como permanecer inabalável. Quando você fizer isso, vamos continuar. Número 7. Quando eles voltarem, não. A versão mais forte de você não é aquela que os aceita de volta, é aquela que nem sequer vacila. Quando eles voltarem, vamos deixar uma coisa bem clara. Eles vão voltar. Talvez não amanhã, talvez não na próxima semana, mas um dia, quando seu silêncio ficar mais alto do que o ego deles pode suportar. Eles vão tentar. Sempre começa pequeno. Um like em uma foto antiga, um raio do nada, uma mensagem à meia-noite, vaga o suficiente para fazer você questionar tudo. Mas isso não é amor, é estratégia, é curiosidade, é controle. E se você responder, se abrir essa porta, mesmo que seja só um pouquinho, eles vão voltar usando uma máscara nova sobre os mesmos velhos padrões. Veja, eles não voltam porque mudaram. Eles voltam porque você mudou. Você parou de perseguir, parou de se apresentar, parou de dar a eles aquela atenção constante que eles costumavam saborear como vinho. E agora, você é um mistério de novo. Você se tornou imprevisível. Aquele silêncio que os fazia se sentir intocáveis mudou. Agora são eles que estão se perguntando, e acredite, eles odeiam essa sensação. Mas é aqui que entra o teste, porque parte de você ainda quer isso. Não necessariamente eles, mas o sentimento, a validação, o pedido de desculpas, a ideia de que eles finalmente perceberam o seu valor, que talvez, apenas talvez, eles tenham voltado pelos motivos certos. Mas você precisa parar de fantasiar sobre uma versão deles que só existe nas suas esperanças. Porque a verdade é que se eles puderam te magoar uma vez, vão tentar de novo. Não porque sejam maus, mas porque sabem como desempenhar o papel e porque você lhes ensinou que sua porta estava sempre aberta, mas não está mais. Você não é mais aquela versão de si mesmo de quem eles se afastaram. Você não é mais aquele que implorou por um encerramento, que tentou conversar, que acreditava que o amor poderia ser revivido através de uma RCP emocional. Essa pessoa morreu no dia em que você se tornou frio, no dia em que você decidiu que a paz é mais importante do que o desempenho, no dia em que você parou de negociar com alguém que só te amava quando era conveniente. Deixe-os voltar. Deixe-os procurar o seu antigo eu, porque quando eles baterem a porta e não encontrarem ninguém em casa, é aí que vai acontecer. Não a sua raiva, não a sua vingança, mas a sua evolução.
E esse é o castigo que o ego deles nunca imaginou. Aqui está a armadilha que eles não esperavam. Você não precisa mais deles, não das palavras deles, não da clareza deles, não do remorso falso deles. Você cresceu muito além do alcance deles. O pedido de desculpas deles nem faz mais diferença. Não porque você está amargurado, mas porque você está além disso. Você encheu seu próprio copo, reconstruiu sua confiança, substituiu a validação deles pela sua própria disciplina. E agora a presença deles não te anima, te atrapalha. Você não é frio, apenas tem a mente clara. Você não está emocionalmente indisponível, apenas seletivamente acessível. E alguém que uma vez abusou da sua energia não tem acesso a essa nova versão de você, não importa o quanto finja estar arrependido. Então, quando tentarem voltar, não se envolva, não responda, não prove nada, porque o poder real não se apresenta. Ele simplesmente existe. E o seu silêncio é a mensagem mais alta que eles receberão. Eles dirão a si mesmos todo tipo de coisa para justificar o contato. Sinto sua falta. Eu mudei. Finalmente percebi o que perdi. Mas vamos decifrar isso. Sinto sua falta. Sinto falta de como você me fazia sentir. Eu mudei. Percebi que você não está mais obcecado por mim. E isso é desconfortável. Finalmente percebi o que perdi. Agora que você está focado e indisponível, quero distraí-lo de novo. Não caia na mesma música remixada. Não romantize o retorno de alguém que te deixou em pedaços. As pessoas não podem simplesmente partir. Você vai embora e depois volta esperando a versão reconstruída. Elas não ajudaram você a construir. Elas não podem se beneficiar da atualização. Deixe-me te dizer uma coisa. O acesso é um privilégio. O perdão é gratuito, mas o acesso é conquistado, e a maioria das pessoas não fez nada para reconquistar esse acesso. Não confunda uma noite solitária ou um ego ferido com amor. Não confunda nostalgia com compatibilidade. E faça o que fizer. Não abaixe seus padrões só porque eles finalmente decidiram subir ao nível que você já deixou para trás. Deixe que eles pensem em você. Deixe que eles rolem a tela. Deixe que sonhem. Mas não dê a eles outro capítulo em um livro que eles já fecharam com desrespeito. Você não precisa bloqueá-los por ódio. Apenas siga em silêncio, tão além do alcance emocional deles que nem reconhecerão a vibração em que você está agora. Não se trata de ser cruel. Trata-se de ser claro, de respeitar seus limites, de proteger a versão curada de si mesmo como um terreno sagrado. Você não se reconstruiu apenas para deixar a mesma bola de demolição voltar à sua vida. Você não entrou em guerra com seus velhos hábitos apenas para convidar o caos familiar de volta. Então, quando eles voltarem, não explique, não se envolva, não dê atenção. Deixe que eles encontrem a barreira do seu crescimento. Deixe que eles sintam como é a verdadeira separação. Deixe que eles carreguem o peso da sua ausência, porque essa é a lição que eles se recusaram a aprender quando ainda tinham acesso a você. Digite isso nos comentários e transforme isso no seu mandamento. Siga em frente. Eu não volto para o que me destruiu. Deixe que essa seja sua palavra final. Deixe que seja o selo na porta que nunca mais se abrirá. Deixe que seja sua promessa silenciosa ao seu futuro, porque sua paz é muito cara, sua energia muito rara, seu foco muito aguçado e a nova versão de você intocável. Então, se eles voltarem, deixe-os vir, mas você não se mexe, você não abre, você não olha para trás, você já venceu. Se este roteiro acendeu algo dentro de você, se fez você se sentar um pouco mais ereto, respirar um pouco mais fundo e finalmente dizer: cansei de abrir mão do meu poder. Então, faça isso agora mesmo. Clique no botão curtir, inscreva-se e comente abaixo. Eu não volto para o que me destruiu. Deixe o mundo ver isso. Deixe que eles vejam isso. Acima de tudo, deixe você sentir isso.